Bom dia, turma. Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar com migrações e xenofobia, lá na página 120. Observem o mapa Migrações Europeias para a América, fim do século XIX e início do século XX. Então eu faço aí a pergunta: por que a Europa foi um continente de emigrantes entre o final do século XIX e início do século XX? Nesse período, os europeus eles saíam porque estavam em condições de pobreza, crise agrícola, perseguições políticas, religiosas. E também podemos abordar aí a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que também foram motivos para milhões de europeus deixarem seus países. Observem no mapa que o maior número de imigrantes europeus entraram aí nos Estados Unidos, foram para os Estados Unidos em busca de uma condição melhor de vida. No próximo mapa, a gente observa aí os movimentos migratórios. Então, hoje a gente vive uma situação inversa, né, do que caracterizou aí no século XX. Então, a gente vê um crescimento da economia na Europa e a gente vê aí receber também muitos imigrantes. Esses imigrantes buscam melhores condições de vida, oportunidade de moradia, de emprego, uma estabilidade, né? E também buscam saúde, educação, e muitos fogem aí de conflitos, de perseguições políticas, religiosas. Alguns países europeus criam barreiras para que possam limitar esse número de imigrantes, entrando principalmente de forma ilegal no continente. A crise migratória na Europa tem aumentado com a acolhida de imigrantes e refugiados. Esse controle de fronteira está sendo feito através de muros, cercas, barreiras para impedir a entrada desses migrantes e refugiados no chamado espaço Schengen, que é uma área de livre circulação. Foi criada em 1985, permitindo que a população dos países signatários se desloque por eles sem controle de passaporte. Cada país, na verdade, adota uma política diferente no que se refere à gestão desses fluxos. Desde 2013, foram feitos aí acordo, né, para aumentar, na verdade, a fiscalização dessas áreas de livre circulação. Outros países, como Itália e Grécia, a porta de entrada de migrantes, né, que vêm aí do Oriente Médio e da África, tem um número de pessoas bloqueadas em seus campos de refugiados. Vamos destacar também que é fundamental saber que o acesso legal de um país para o outro, quanto mais restrito por muros, cercas, barreiras, mais perigoso, porque as pessoas utilizam entradas ilegais e com isso arriscam suas vidas em caminhões, porta-malas, embarcações improvisadas, atravessando ali o mar Mediterrâneo,
que é uma rota, né, da África e do Oriente Médio para a Europa. Vamos falar também sobre o crescimento dos discursos, né, e atitudes racistas, a xenofobia contra os imigrantes e refugiados dentro da Europa. Os imigrantes, eles contribuem muito com a sua mão de obra, e esse trabalho ele não tem uma qualificação, um valor profissional. Muitos imigrantes e suas famílias são perseguidos, ameaçados, hostilizados, são agredidos por grupos chamados neonazistas. Esses grupos, eles acreditam na superioridade da cultura europeia sobre as demais, principalmente as africanas e as asiáticas. E eles pregam aí o extermínio de negros, judeus, homossexuais e imigrantes. Atividades econômicas. O espaço agrário europeu se limita muito a pequenas e médias propriedades rurais. E temos também fatores climáticos. O inverno rigoroso no hemisfério norte limita a variedade de produtos agrícolas que podem ser cultivados, principalmente aquelas áreas de clima frio e polar. Os produtos agrícolas, eles vão se adaptando às condições de temperatura e umidade. Nos países, por exemplo, banhados aí pelo Mediterrâneo, costuma ocorrer uma produção agrícola mais diversificada, e essa produção abastece o mercado europeu. Vamos destacar a tecnologia e a mecanização como elementos diferenciais que aumentam a produtividade, mesmo diante do clima, que muitas vezes é bem desfavorável em certas regiões. A gente pode observar pequenas propriedades rurais. Essas propriedades, ela tem um grande aproveitamento do terreno, porque elas adotam ali alta produtividade, um desenvolvimento tecnológico, a mecanização na sua área. Em alguns países europeus, as áreas urbanas, né, os terrenos comunitários, as áreas próximas às vias férreas e às estradas, essas áreas são ocupadas por hortas e pequenas plantações e abastecem o mercado urbano da região, o mercado interno. E a gente tem que lembrar o seguinte, que a produção agrícola europeia não é o suficiente para abastecer a demanda do mercado interno. E por isso eles recorrem à importação de alimentos, frutas, legumes, carnes, principalmente dos países subdesenvolvidos e emergentes. A carne bovina é um exemplo, não é suficiente para atender o mercado interno. E eles eles importam essa carne principalmente do Brasil e da Argentina. A industrialização é bem desenvolvida em alguns países da Europa. Principalmente a gente pode observar com a Revolução Industrial, que começa lá no Reino Unido e na França, desde o século XVIII. Após aí a Segunda Guerra Mundial, muitas indústrias europeias passaram a se dedicar à fabricação de produtos de alta tecnologia, vendidos em todo o mundo. Foi uma conquista
do mercado externo. A busca por essa conquista fez com que muitas indústrias europeias abrissem unidades produtivas no mundo todo, aí fortalecendo ainda mais sua força mundial. A ideia de baixar os custos da produção em países onde a mão de obra é barata, fez com que muitas indústrias europeias se concentrassem em países pobres e emergentes, principalmente assim como a China. Na Europa, o problema de desemprego aumentou muito depois do processo de automação das atividades industriais. Isso aí resultou em parcela da população em buscar outra condição de trabalho, principalmente no setor de serviços. O turismo é uma atividade bem expressiva na Europa. Milhões de pessoas visitam, têm interesse, né, históricos, culturais, naturais pelo continente. Vamos destacar também os transportes. A Europa possui uma rede de transportes eficiente, rápida e integrada, que promove a interligação entre países e regiões por meio de diferentes modais, como ferroviário, rodoviário, aeroviário, marítimo e hidroviário. Nós temos o mapa aí, Europa Transportes. A gente observa a grande movimentação dessa rede de transportes, tanto de movimentação de passageiros e de cargas. O transporte ferroviário se destaca pela qualidade na conservação e no atendimento ao usuário e até pela velocidade de deslocamento. Temos aí no transporte ferroviário europeu os trens, né, de grande velocidade. Nós temos aí o Eurotúnel, que facilita o acesso entre França e Inglaterra. Vários rios foram adaptados para facilitar a navegabilidade e diversos canais foram construídos, permitindo a comunicação entre eles. Essas hidrovias são muito importantes para o transporte das pessoas e das mercadorias entre as cidades. Vamos lá para a plataforma fazer as nossas atividades, ok? Beijos!